Em Roma Antiga, a gente pensa em imperadores, em legiões, mas o verdadeiro poder não vinha necessariamente de um cargo público. A parada era outra. O poder vinha do patrimônio da família, riqueza e autoridade familiar. Esses eram os pilares que seguravam tudo. Bora entender como isso funcionava. E para começar a entender essa lógica, que é bem diferente da nossa, aqui vai uma pergunta que parece até pegadinha. Pensa comigo. Como é que pode um homem de 40 anos, um adulto feito, não ser legalmente dono de nada? A resposta para essa pergunta está no coração do que significava ser um romano. E a resposta é essa figura aqui, o pater familias. Olha, ele não era só um pai. Ele era o dono de tudo, o mestre absoluto. O poder dele, a chamada pátria potestas, durava a vida inteira. Enquanto o pater familias estivesse vivo, todo mundo que morava debaixo do teto dele, não importava se o filho tinha 15 ou 50 anos, estava sob o controle total dele. Isso criava uma situação bem peculiar, especialmente para os filhos adultos. Imagina só, o cara podia ser um general vitorioso, um senador importante, mas em casa ele ainda vivia nessa gaiola dourada, totalmente à mercê da vontade do pai. Esse comparativo aqui deixa bem claro o quão radical era essa ideia. De um lado, um jovem órfão de 18 anos. Legalmente, ele é um indivíduo completo. Pode ter propriedades, fazer contratos, testamento, tudo. Do outro, um homem de 40 anos, com o pai ainda vivo. Legalmente, ele não podia fazer nada disso sozinho. A idade dele não significava nada. O que importava era se o pai respirava ou não. Simples assim. E essa citação resume o peso disso tudo. Insuportável. Imagine a pressão psicológica de viver décadas debaixo dessa dependência, sempre com o risco de irritar o pai e ser deserdado. Porque no fim das contas, essa era a maior arma do pater familias, o controle total sobre a herança. Mas ok, será que não tinha nenhuma válvula de escape? Nenhum espacinho para autonomia? Tinha sim, uma pequena concessão dentro desse sistema tão rígido, e ela tinha um nome bem específico. Essa concessão era o pecúlio. Era basicamente uma grana ou um conjunto de bens que o pai entregava para o filho ou até para um escravo administrar. Funcionava como uma espécie de treinamento para a vida adulta, sabe? Dava um gostinho do que era ter independência financeira e gerir negócios. Só que, e aqui vem o pulo do gato, essa autonomia era super frágil. O pater familias podia, a qualquer hora e por qualquer motivo, pegar o pecúlio de volta. E o mais chocante, legalmente, o direito que o filho tinha sobre o pecúlio era exatamente o mesmo de um escravo. Isso só reforça o poder absoluto do pai. Tá, mas por que um sistema desses durou tanto tempo? Para entender isso, a gente precisa entrar na cabeça dos romanos e ver como eles pensavam sobre dinheiro e trabalho. E olha, era bem diferente do que a gente pensa hoje. Para a elite romana, ter tempo livre, o famoso ócio, não era preguiça. Pelo contrário, era sinal de status, de virtude. Era a prova de que a pessoa era rica o suficiente para não precisar trabalhar e assim podia se dedicar ao que realmente importava: política, filosofia, artes, as atividades de um verdadeiro cidadão. E essa frase do Cícero aqui é uau, é fortíssima. Sórdido. Para eles, receber um salário significava vender seu tempo. E isso era visto quase como uma forma de escravidão. Era algo que diminuía a pessoa, que tirava a liberdade dela. Então a hierarquia era muito clara. Existia a riqueza nobre, que vinha da terra, que era herdada, e existia a renda suja, que vinha do suor, do trabalho manual, de um salário. O objetivo de vida de um aristocrata romano era simples: fazer o patrimônio trabalhar para ele e não o contrário. Certo. Mas e quando o pai finalmente morria? Bom, aí o jogo virava. O filho, que viveu a vida toda na sombra, de repente se tornava o novo pater familias. Com a herança, não vinha só a liberdade e a riqueza. Vinha um monte de responsabilidades e, claro, as ferramentas para cuidar de tudo aquilo. E o dever número 1 está bem expresso aqui nessa frase do Sêneca. A missão era clara. Não era só para manter a fortuna, era para aumentar. Gastar o patrimônio da família era uma vergonha. Era praticamente destruir o legado e o futuro da sua linhagem. E uma das principais ferramentas para fazer o dinheiro render era a agiotagem, ou, como eles viam, a usura. O calendarium não era um item de filme, era um cofre super comum nas casas dos ricos. Ali ficava o livro-caixa dos empréstimos, o calendário de pagamentos. A coisa era organizada. E é importante entender isso. Emprestar dinheiro a juros não era coisa de banqueiro especializado. Era uma atividade normal, esperada de qualquer bom pai de família que quisesse administrar bem seu patrimônio.
Amigos emprestavam dinheiro uns para os outros, cobrando juros. Era assim que as coisas funcionavam. Ok, e agora a gente chega no grande finale. Para que tanto trabalho para acumular e aumentar a riqueza? Não era só para ter uma vida boa? O grande objetivo era outro. Era transformar todo esse poder financeiro privado em prestígio e influência no mundo público. E o nome desse mecanismo é evergetismo. Pensa nisso como uma mistura de filantropia com marketing pessoal e lobby político. Os ricos basicamente competiam para ver quem dava os melhores presentes para a cidade. E o retorno não era em dinheiro, mas em algo muito mais valioso: capital político. E os gastos eram absurdos. A gente está falando de construir templos, aquedutos, teatros, de bancar jogos de gladiadores, corridas de bigas, banquetes para a cidade inteira. E o detalhe, isso não era o Estado que pagava. Saía tudo do bolso de alguns indivíduos querendo virar celebridades políticas. Porque o prêmio final de tudo isso era uma coisa chamada dignitas. Não é só dignidade. É uma mistura de respeito, honra, autoridade. Era a moeda mais importante da política romana. Ao ser generoso em público, o nobre provava que era digno de governar. E assim o dinheiro privado virava, na prática, a base do poder público. E aí o ciclo se fecha. A fortuna pessoal bancava o bem-estar público e, em troca, gerava poder político para quem pagava a conta. O que nos deixa com uma pergunta que, aliás, ecoa até hoje. O que acontece quando a fronteira entre o dinheiro privado e o interesse público fica tão borrada que simplesmente desaparece?